nós vamos ter nossa palestra sobre mudança da nova rotulagem nutricional. Ela é ministrada pela engenheira e consultora de alimentos Aline de Assis Pierro. A Aline ela é formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Ela é especialista em rotulagem de alimentos há 5 anos e ela também é idealizadora do perfil @rotulagem no Instagram e fundadora e diretora técnica da Assis Pierro Consultoria de Alimentos. Então, vou passar a palavra para a Aline. A nossa palestra tem duração de 45 minutos. E depois, vocês podem ir anotando as perguntas aí, que vão ter ao longo da palestra. E aí, vocês façam assim que querem encerrar, tá bom? Eu acho que flui melhor. Com você agora, Aline. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu já vou ter que começar pedindo desculpa porque meu vizinho acabou de decidir começar a martelar a casa dele. Não se Então, preocupe, assim, é tudo assim. home office tem dessas Normal. coisas, mas acho que depois também aí de 2 anos de pandemia a gente já se acostumou. Mas, enfim, me desculpem se o barulho atrapalhar, me avise que de repente eu dou uma interfonada lá e peço para ele dar uma segurada. Mas bora lá. Muito obrigada, Mauro, pelo convite. É sempre um prazer falar de rotulagem de alimentos, principalmente em universidades. Então, eu adoro, assim, já introduzir esse tema na vida do pessoal enquanto estão na universidade, que, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da palestra realmente começar, é uma oportunidade que eu não tive, eu não vi rotulagem na faculdade. Então, assim, se vocês também de repente no curso não tem tanto contato, não se preocupem, com a grande maioria dos profissionais é assim, mas hoje em dia tem muito conteúdo por aí para a gente estudar e para a gente conhecer mesmo essa área que eu amo tanto. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para colocar a apresentação, só um minutinho. Então, vamos. Então, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre os 3 pilares da nova rotulagem nutricional e o que de fato muda. A nova rotulagem nutricional ela tem sido um marco na área da rotulagem de alimentos, na área de assuntos regulatórios, na verdade, como um todo, porque é uma grande mudança. Todos os rótulos vão mudar, como eu costumo falar. Hoje em dia, os rótulos com as informações nutricionais que a gente tem não serão mais os mesmos, ninguém está de acordo. Então, realmente, do microprodutor individual, do produtor lá do agronegócio, até as grandes multinacionais, todo mundo vai ter que mudar, todos os setores vão ter que se adequar, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, eu sou a Aline Assis, como o Mauro bem falou no começo, eu sou engenheira de alimentos. Então, sim, gente, engenheiros de alimentos podem fazer rotulagem, médicos veterinários podem fazer rotulagem, biomédicos, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, tecnólogos de nutrição, química, enfim. Eu costumo dizer que todo profissional que pode atuar na área de alimentos, na indústria de alimentos, nos serviços de alimentação, pode e deve conhecer a rotulagem de alimentos, porque ela está aí em todas as áreas da nossa indústria. Eu atuo na área da rotulagem de alimentos especificadamente há 5 anos. Desde que eu comecei a trabalhar com rotulagem, eu só trabalho com rotulagem. Eu tenho o meu perfil no Instagram, né, que é o @rotulagem, onde eu falo de rotulagem diariamente. E também eu tenho a minha consultoria de alimentos, que é a Assis Pierro Consultoria, onde eu faço rotulagem, faço palestras, treinamentos, dou mentoria para os profissionais, mas tudo que eu tenho hoje, todas as áreas que eu trabalho, todas as vertentes do meu trabalho, na verdade, estão ligadas à rotulagem de alimentos, tá? Então, realmente, eu vivo da rotulagem e eu vivo com a rotulagem diariamente. E aí, começando aqui o nosso assunto, a gente precisa entender que a nova rotulagem nutricional ela vai estar baseada em 3 pilares, que vai ser a tabela nutricional, que a gente já conhece, né? Que a gente vê aí em todos os rótulos, a rotulagem nutricional frontal, que é uma novidade que hoje a gente não tem,
mas que é um movimento mundial. Todos os países que estão atualizando, que estão se mexendo no sentido de rever a rotulagem nutricional deles, tende a trazer a nova rotulagem nutricional frontal. Aqui no Brasil, a gente vai ver que foi aprovada a lupa, mas a gente tem alguns países, principalmente na Europa, o semáforo, né? Que eles identificam com as cores verde, amarelo e vermelho. Tem algumas que classificam entre A, B, C e D. Na Nova Zelândia já tem, na Austrália já tem. Os Estados Unidos mudou agora a rotulagem nutricional deles e não aderiu à nova rotulagem nutricional frontal. Então, foi um ponto fora da curva. Mas aqui no Brasil, ela veio como uma das grandes mudanças e é, assim, o que é mais falado quando a gente fala de nova rotulagem nutricional, tá? A rotulagem nutricional frontal, ela também é conhecida como FOP, que é a sigla FOP. Ela é conhecida, assim, mundialmente. Então, todas as vezes que a gente ouvir falar de FOP, a gente está falando de rotulagem nutricional frontal. E o terceiro pilar são as alegações nutricionais, que hoje também já existem na nossa rotulagem, que são conhecidas como INC, Informação Nutricional Complementar, que é quando a gente fala de rico em proteína, fonte de fibra, 0 calorias. Então, essas são as nossas INCs, e elas vão ser repaginadas agora e chamadas de alegações nutricionais. Então, toda a nossa rotulagem nutricional vai estar baseada sempre nesses 3 pilares, certo? E aí, começando aí com o mais conhecido e mais importante, que a gente já tem mais contato, que é a nossa tabela nutricional. Então, aqui do ladinho eu deixei uma imagem de um dos modelos da nova tabela nutricional, que a gente consegue ver bem quais vão ser as mudanças que de fato vão acontecer, as mais importantes, digamos assim. Então, primeiro, que a nova tabela nutricional ela vai trazer uma coluna de 100 gramas ou 100 ml. Vai ser sempre essa primeira coluna aqui. Todos os alimentos, na verdade, quase todos os alimentos vão precisar trazer essa coluna com algumas exceções. Então, por exemplo, suplementos alimentares não vão trazer a coluna de 100 gramas ou 100 ml. Quando a própria porção do produto for 100 gramas ou 100 ml, aí também não vai precisar trazer essa coluna aqui, porque seria redundante, né? Mas a grande maioria dos alimentos vai precisar, sim, trazer essa coluninha aqui de 100 gramas ou 100 ml. O intuito dessa coluna é poder padronizar uma medida para que o consumidor consiga comparar produtos que são similares, mas que têm porções diferentes. Então, às vezes, eu não sei se eu quero comprar, por exemplo, se vale mais a pena eu comprar uma torrada ou um biscoito cream cracker. Só que na hora de comparar, porque eu quero ver qual tem menos caloria ou qual tem menos sódio, enfim, eu preciso ficar lá no mercado fazendo conta, fazendo regrinha de 3 para tentar igualar as porções para saber realmente qual é que tem menos caloria ou menos sódio. Porque se eu só olhar a tabela nutricional de um ou de outro, eles vão estar com porções diferentes. Então, eu não consigo fazer uma comparação correta. Com essa coluna dos 100 gramas, vai ficar muito mais fácil, é só eu olhar ali, independente da porção, eu vou conseguir saber qual é que tem, né, ali a composição nutricional que mais me agrada. Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança bem importante da tabela nutricional, que faz com que hoje nenhum dos alimentos esteja realmente adequado, é a informação de porções por embalagem. Essa é uma nova informação, ela sempre vai vir aqui na tabela nutricional, embaixo aqui de informação nutricional, sempre vai ser a primeira informação. E eu vou ter que falar quantas dessas porções aqui do alimento eu tenho na minha embalagem. Então, vamos supor que eu tenho um alimento que a porção dele é de 50 gramas e eu tenho uma embalagem de 500 gramas. Então, eu vou ter que escrever aqui que eu tenho 10 porções por embalagem, tá? Então, eu vou escrever porções por embalagem e vou colocar aqui 10, nesse exemplo que eu dei. Porque dentro de uma embalagem de 500 gramas, eu tenho, né, 10 porções de 50 gramas
que é a porção do meu alimento, tá? Isso também vai ser bom para o consumidor conseguir comparar, né? E ver aqui nessa embalagem do produto A eu tenho 10 porções, nessa embalagem do mesmo produto, mas da marca B eu tenho 12 porções, então tem um pouquinho mais, enfim, também visando aqui a informação para o consumidor, tá? Aí a gente vem com os açúcares totais e açúcares adicionados, que também estão sendo muito falados quando a gente fala de nova rotulagem nutricional. Vão ser informações obrigatórias na nossa tabela nutricional, tá? Eles vão ficar sempre aqui abaixo de carboidratos. Primeiro vai ser açúcares totais, depois açúcares adicionados. E a gente sempre vai precisar declarar essa informação na tabela nutricional, mesmo que seja zero, tá? Mesmo que o meu produto não tenha nada de açúcares totais e nada de açúcares adicionados, eu vou precisar declarar eles aqui na tabela, mesmo que eu preencha aqui com zero, certo? Eles passam a ser informações obrigatórias, assim como valor energético, carboidratos, gorduras, fibras alimentares, sódio, são informações obrigatórias. Hoje em dia, a gente já pode declarar açúcares na nossa tabela nutricional. Eles também ficam abaixo de carboidratos quando eles estão presentes na tabela, mas a gente sempre fala só sobre açúcares totais, a gente não diferencia totais de adicionados, e a gente também não declara como açúcares totais, né? Somente como açúcares. É uma informação opcional hoje, ela não é obrigatória, a não ser que a gente faça uma INC sobre açúcares, né? Então, se eu vou falar que o meu produto é zero açúcares ou sem adição de açúcares, aí é obrigatório que eu traga essa informação na tabela nutricional. Mas diferente disso, não é. Com a entrada, né, inclusive eu nem falei qual é a legislação, né, gente, mas as novas legislações de rotulagem nutricional são a RDC 249 e a IN 75, ambas de 2020, ambas da Anvisa, tá? Então, quando elas entrarem em vigor, que vai ser em 9 de outubro de 2022, aí a informação de açúcares totais e açúcares adicionados passa a ser obrigatória em todos os alimentos. A legenda da porcentagem de VD também foi uma mudança. Então, a gente continua tendo a coluna aqui de porcentagem de VD, que é algo que a gente já tem hoje na nossa tabela nutricional. Muitos profissionais acharam que ela ia deixar de existir, porque realmente, quando estava sendo discutida ali a nova rotulagem nutricional, foi cogitada essa possibilidade de tirar essa informação de porcentagem de valor diário recomendado, né? Mas ela acabou permanecendo. O que mudou foi a legenda. Então, hoje, quando a gente olha abaixo da tabela nutricional, porque essa legenda não fica dentro da tabela nutricional hoje. Então, quando a gente olha embaixo, tem lá asterisco, valores diários recomendados numa dieta de 2.000 calorias, seus valores podem ser maiores ou menores, enfim, tem um texto lá. Então, esse texto vai sair e hoje a legenda ela vai ficar dentro da tabela nutricional. Então, ela está aqui, ó, dentro da linha, né, que delimita a tabela nutricional. E a legenda é simplesmente percentual de valores diários fornecidos pela porção. Então, é só para indicar que esse VD vai ser sempre da porção e não de 100 gramas ou 100 ml, tá bom? E as unidades de medida, as unidades de medida em si não mudaram, o que mudou foi o lugar onde elas ficam na tabela nutricional. Hoje a gente simplesmente escreve valor energético e aí declara que tantas quilocalorias igual a tantos quilojoules, né? Então a unidade de medida ela fica junto do valor. E com a nova tabela nutricional, né, com as novas legislações, as unidades de medida vão ficar aqui ao lado dos constituintes. Então, eu já deixo aqui que carboidratos está em gramas. Aqui eu vou colocar somente o valor, eu não vou repetir a unidade de medida, tá? E aqui no valor energético, que hoje a gente tem que declarar em quilocaloria e em quilojoule, a gente vai passar a declarar somente em quilocaloria. O quilojoule não vai ser mais usado na tabela nutricional aqui do Brasil, tá bom?
Aqui na porcentagem de valor diário, a gente também não vai colocar o símbolo de porcentagem, tá? Então, eu não vou colocar, tipo, 5%, 10%. Eu vou colocar só 5, 10, enfim, os valores. Então, aqui nesses campinhos, eu vou ter somente números, tá? Eu não vou ter nenhum símbolo de porcentagem e também não vou ter a unidade de medida, ok? Bom, a gente tem novos modelos de tabela nutricional também. Então, hoje, atualmente, lá, se a gente for olhar na RDC 360, né, que é a legislação atual de informação nutricional, a RDC 360, a RDC 359, a RDC 54, a RDC 163, todas elas vão ser revogadas e serão substituídas pela RDC 249 e N75. Então, se eu olhar lá na RDC 360, a gente tem dois modelos de tabela nutricional que podem ser usados, que é o modelo vertical A e o modelo vertical B. E aí a gente tem também o modelo linear, que pode ser usado em alguns casos, né? Só quando as tabelas não couberem na embalagem, ali no nosso rótulo. E agora, com a nova rotulagem nutricional, na verdade, a gente vai ter 6 modelos de tabela. Então, 4 deles eu posso usar em qualquer ocasião, que é o modelo vertical quebrado, o modelo horizontal e o modelo horizontal quebrado. Então, aqui tem 2 deles, na verdade, que não cabia todos no slide. Então, aqui é o modelo horizontal e aqui é o modelo horizontal quebrado, tá? O modelo horizontal é esse que tem a informação nutricional e as porções aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, aqui é o modelo horizontal, que todas as informações estão aqui, e esse é o modelo horizontal quebrado, que a gente coloca metade das informações aqui e a outra metade aqui. O modelo vertical, ele é a mesma coisa, tá? Só que essa parte aqui de informação nutricional, porções por embalagem, é aquele que tá aqui em cima, e aí depois vem as informações. E no modelo vertical quebrado, é a mesma coisa. Essas informações estão aqui em cima e depois embaixo ele divide em 2, assim, tá bom? Além disso, a gente vai ter o modelo agregado, que é esse aqui. Então, é para quando eu tenho embalagens múltiplas, quando eu tenho mais de um produto dentro da mesma embalagem. Então, isso acontece muito com bombom, caixa de bombom sortido, ou então aquelas latas de biscoito que vem diversos biscoitos diferentes dentro. Então, quando eu tenho diversos produtos dentro de uma mesma embalagem, mas o consumo deles não precisa ser junto, porque a gente tem também aquele exemplo de iogurte que vem uma calda separada para você comer junto com o iogurte, ou um iogurte que vem um cereal, né, que vem em cima assim um cereal. Só que isso é uma embalagem múltipla, mas de produtos que que devem ser consumidos juntos. Tá? Então, nesse caso, eu não vou usar o modelo agregado. O modelo agregado é para quando eu tenho produtos diferentes em uma mesma embalagem e eu não preciso consumir eles juntos. É o caso de caixa de bombom sortido, biscoitos e tal. Porque daí eu preciso apresentar uma tabela nutricional para cada um dos alimentos que está dentro daquela embalagem. Então, hoje eu preciso fazer realmente uma tabela nutricional para cada um. Com a nova rotulagem nutricional, eu vou poder usar esse modelo agregado. Então, eu faço, tipo, uma tabela, basicamente, e aí divido as informações de cada um dos produtos, tá? Ela é para ser usada nesse caso específico. E eu também tenho um novo modelo de tabela linear aqui, que pode ser usada somente quando nenhum dos 4 outros modelos couber na embalagem, mesmo depois de eu tentar usar todas as formas de compactação que eu conseguir. Então, que eu puder usar a menor fonte possível, que eu puder abreviar os nomes. Então, eu tenho que tentar diminuir essas tabelas ao máximo para elas realmente caberem na minha embalagem. Se isso não for possível, aí sim eu posso usar o modelo linear, tá bom? E aí também eu tenho novos padrões
para fazer essa tabela nutricional. Então, quando a gente fala de padrões, né, de requisitos, a gente vai falar basicamente do anexo 11 e do anexo 12 da IN 75, tá? Lá que ficam todos os padrões. Então, primeiro, eu preciso seguir o nome dos constituintes exatamente como está no anexo 11, tá? Não posso mudar. E eu tenho que seguir a ordem também. Então, aqui eu coloquei só um pedacinho para vocês terem ideia, mas eu preciso escrever exatamente valor energético. Eu não posso escrever, sei lá, energia ou calorias, nada disso. Precisa ser valor energético. Eu preciso escrever carboidratos, então não posso escrever de nenhuma forma diferente. Eu preciso escrever açúcares totais, não posso escrever só açúcares, não posso escrever açúcar no plural, então tem que ser açúcares totais. Eu preciso seguir exatamente a ordem e a forma de escrever que está aqui na primeira coluna do anexo 11, tá? Alguns nutrientes vão ter nomes alternativos que eu posso usar na tabela nutricional também. Dos constituintes obrigatórios, então valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio, o único desses 10 que tem um nome alternativo são as fibras alimentares, porque elas podem ser declaradas como fibras também. Aí é opcional, posso escrever fibras alimentares ou somente fibras. E aí eu falei um pouquinho sobre as formas de compactação da tabela, né, para evitar ao máximo o uso da forma linear. Uma das formas de compactação é a abreviação do nome dos constituintes. Só que, como vocês podem ver, pouquíssimos têm realmente uma abreviação. Então, dos 4 primeiros, por exemplo, somente os açúcares adicionados podem ser abreviados. E aí eu preciso abreviar dessa forma. A, C cedilha e depois adicionados completo. Então, eu não posso escrever açúcares ADD, por exemplo. Ou escrever A, C cedilha, ADD. Ou AD. Não. Tem que ser A, C cedilha, adicionados. Tá bom? E eu não posso abreviar açúcares totais, por exemplo. Então, eu não posso colocar A, C cedilha totais, porque não está previsto aqui. Tá? Então, só os açúcares adicionados podem ser abreviados nesse exemplo. Tem também a indentação, tá? Então, aqui também tem um exemplo de onde ela não se aplica de primeiro nível e de segundo nível. Então, o que é essa indentação? A indentação é esse espacinho aqui, ó, que tem entre o que seria a borda aqui de onde os constituintes estão sendo escritos. Tem alguns que tem um espacinho. Então, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras saturadas tem, aqui tá errado. Ó, gorduras saturadas tem. Aqui, gorduras saturadas tem. E gorduras trans também tem, tá? Inclusive, gente, importante dizer, tá? Tanto a RDC 249 quanto a IN 75, elas têm alguns pequenos errinhos, tá? A Anvisa já se pronunciou sobre isso, eles vão fazer uma retificação para corrigir tudo isso, mas realmente são legislações bem extensas, então errinhos acontecem, como é o caso aqui da indentação de gorduras saturadas, que só tem nesse exemplo aqui, tá? Mas ela existe, ela precisa ser aplicada para todos os modelos, tá? Então, nessa hora, segue o que está escrito aqui, porque lá em gorduras saturadas vai ter uma indentação de primeiro nível. Então, o que é isso, né? Vocês podem ver, por exemplo, que os açúcares totais têm menos espaço do que os açúcares adicionados. Por quê? Porque os açúcares totais têm uma indentação de primeiro nível. E os açúcares adicionados têm uma indentação de segundo nível. E aí, onde a gente vai ver isso? Aqui no anexo 12. Então, é uma das primeiras informações aqui. Esse espacinho, essa indentação, vai ser sempre referente a uma letra N em caixa baixa, com o mesmo tipo de fonte e corpo tipográfico usado no nome dos constituintes. Então, com a mesma fonte, tamanho que eu escrever valor energético, carboidratos, açúcares totais, eu vou usar uma letra N para dar esse espaço.
Então, é como se aqui, antes de começar a escrever açúcares totais, tivesse uma letra N minúscula, tá? E aí, logo, já começava a escrever açúcares totais. Quando ela for de segundo nível, eu tenho 2 N's. Então, é como se aqui eu tivesse 2 letras N's escritas, tá? O que eu tenho feito? Eu realmente coloco a letra N aqui e pinto ela de branco. Então, aí não tem erro, porque tá lá a letra N na mesma fonte, com o mesmo tamanho que eu vou escrever açúcares totais, mas ela tá branca, então, como, né, na tabela nutricional, que é um outro requisito, ela precisa sempre ter um fundo branco e estar escrita toda em preto, com todas as linhas pretas, enfim. Se eu pintar esse N de branco, não vai aparecer, ok? E aí, no caso de vitaminas e alguns minerais, vai ter uma indentação de terceiro nível, mesma coisa, são 3 letras N juntinhas, tá bom? Outra coisa, que a altura das grades internas tem que ser igual, então todas essas linhas aqui, elas têm que ter exatamente o mesmo tamanho e a mesma altura, tá? Não posso ter uma linha maior, uma menor, nada disso. Tem que ser tudo igualzinho, as colunas também, todas do mesmo tamanho, certo? Aqui de 100 gramas, porção, VD, sempre tudo bem padronizadinho. E aí aqui a gente começa a ter vários requisitos de fonte e tamanho. Então, eu só posso usar para fazer a minha tabela nutricional a fonte Arial ou a fonte Helvética. Eu não posso ficar inventando fontes para escrever a minha tabela nutricional, tem que ser uma dessas duas. O título, né, informação nutricional, vai estar sempre em caixa alta, vai estar sempre em negrito. Ela tem que ter um tamanho de 10 pontos, tá? Então, as medidas vão estar sempre em pontos, não é milímetro, nada disso, vai ser sempre em ponto. E ela tem que estar num alinhamento centralizado, então ela sempre vai estar no centro da coluna onde ela está escrita. Mesma coisa aqui para tipografia de porções por embalagem, porções e medida caseira. Então, ela vai estar regular, não é negrito, em combinação de caixa alta e baixa, ou seja, a primeira letra sempre vai ser em maiúsculo e o restante em minúsculo. Então, no caso de porções por embalagem, somente o P de porções que vai estar maiúsculo, o restante tudo minúsculo, tá? O tamanho dela vão ser 8 pontos. E aqui, gente, ó, outro errinho, tá? Porque tá um alinhamento centralizado. Mas, na verdade, se a gente olhar aqui, ó, elas nunca estão centralizadas, tá? Elas estão sempre alinhadas à esquerda, até aqui. Então, essa é outra retificação que a Anvisa vai precisar fazer. Aqui está escrito alinhamento centralizado, mas na realidade é alinhado à esquerda. E aí a gente vai ter esses requisitos aqui para absolutamente todas as informações da tabela nutricional, tá? Se elas têm que estar em negrito, ou se vai ser regular, se vai ser combinação de caixa alta e baixa, ou se vai ser tudo em caixa alta, qual que vai ser o tamanho da fonte, se vão ser 10 pontos, 8 pontos, 6 pontos, e também o alinhamento dela, às vezes até no caso dos valores aqui, ela tem um alinhamento tanto vertical quanto horizontal. Então, por exemplo, os dois são centralizados, então tem que estar bem no meio da caixinha mesmo, tá bom? E aí tem uma formatação reduzida, que é para quando a gente precisa tentar compactar essa tabela para ela caber na nossa embalagem. Então aí eu já posso usar algumas outras fontes, mas só se eu estiver reduzindo, tá, gente? E aí os tamanhos vão ser menores, ok? E aí também, hoje, né, a gente não precisa que ingredientes ou produtos que são comercializados somente para uso industrial ou de serviços de alimentação, que é quando a gente chama B2B, não é obrigatório ter uma tabela nutricional, mas com a nova rotulagem nutricional vai passar a ser. Então, todos os ingredientes e alimentos que são comercializados B2B vão precisar apresentar uma tabela nutricional nos padrões da legislação. Não precisa estar no rótulo, até porque muitas vezes esses produtos não têm rótulo, elas podem ser enviadas através de documentos, né? Normalmente da ficha técnica. E tem que seguir, gente, todos os requisitos que os alimentos que a gente encontra no mercado vão seguir. Então, tem que seguir os modelos apresentados, tem que seguir a forma de declarar
os constituintes, o nome, a unidade de medida, tem que seguir as mesmas regras. Aí, algumas exceções. Eles não vão ter porção, tá? Então, eles vão ser declarados somente por 100 gramas ou 100 ml. Aí, a gente não vai declarar a porcentagem de VD, porque não tem porção. Ele também não vai ter porções por embalagem, porque não tem porção. Não tem valores não significativos, tá? Então, para os produtos que a gente encontra no mercado, por exemplo, se tiver meio grama de carboidrato ou menos, eu posso declarar como zero. Nos produtos B2B, não. Se eu tiver 0,1 grama de carboidrato, eu preciso declarar como 0,1 grama, tá? E eles também não têm prazo de adequação. Então, 9 de outubro de 2022, todos os produtos B2B já têm que estar adequados com essa nova tabela nutricional. E aí, a gente vem para a parte da nossa rotulagem nutricional frontal, que é a novidade, como eu falei. Ela é uma forma de deixar mais claro para o consumidor se aquele alimento é alto em açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio, ou os três, ou dois deles, tá? Aqui no Brasil foi adotado o modelo de lupa, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, tem algumas formas que a gente pode declarar essa lupa, dependendo, né, de qual é o constituinte que meu produto é alto, mas também isso aqui está tudo previsto em legislação. Então, eu não posso inventar uma forma de declarar essa lupa. Eu tenho que seguir os modelos apresentados lá. Então, esse aqui são alguns deles. E aí, gente, nessa nova legislação, tudo tem um padrão, tudo tem um requisito para ser seguido, tá? Então, a gente começa com os limites. Então, não é simplesmente, tem um açúcar adicionado, eu preciso colocar a lupa. Não, eu posso ter açúcar adicionado no meu produto e não precisar colocar a lupa. Depende de quanto eu tenho de açúcar adicionado em 100 gramas ou 100 ml do meu produto. E aqui uma dica, vai ser sempre sobre 100 gramas ou 100 ml. Só que as quantidades para produtos sólidos ou semissólidos e produtos líquidos são diferentes. E para líquidos vai ser sempre a metade de sólidos. Então, se você lembrar, às vezes você está lá pensando, né? Qual que era mesmo o limite para declarar açúcares adicionados em biscoito? Putz, eu não lembro quanto era para sólidos, mas eu lembro que para líquidos era 7,5. Então pode ter certeza que para sólido é 15, tá? Vai ser sempre ou o dobro do outro ou a metade, tá? Sólidos sempre mais do que líquidos. Então, para açúcares adicionados, eu vou declarar a lupa se eu tiver 15 gramas de açúcares adicionados por 100 gramas de alimento ou mais. Para líquidos, 7,5 gramas para 100 ml ou mais. Para gorduras saturadas, é 6 gramas de gorduras saturadas por 100 gramas do alimento. E para líquidos, 3 gramas de gorduras saturadas por 100 ml. E em sódio, 600 miligramas de sódio por 100 gramas de alimentos ou 300 miligramas de sódio por 100 ml do alimento, tá bom? Então, tenho essas quantidades ou mais, vou precisar apresentar a lupa. Tenho menos do que isso, não preciso apresentar a lupa, só vou declarar lá, né, na minha tabela nutricional, mas não vou precisar declarar nada no meu painel frontal. Então, qual é a formatação, né, dessa lupa? Como que eu faço para declarar ela? Então, ela precisa estar no painel principal, afinal de contas, ela é uma rotulagem nutricional frontal, ela tem que estar na parte da frente do rótulo, sempre na metade superior. Então, eu não posso esconder ela lá embaixo no meu rótulo, ela tem que estar na metade superior. E aí, gente, aqui realmente tem vários requisitos que é um pouquinho complicado de explicar. Assim, na verdade, eu precisaria de mais tempo para explicar. Mas todos os tamanhos para montar esta lupa aqui vão estar baseadas em letras Y e Z, tá? Então, o que é um Y? É a altura do A que vai estar escrito no texto alto em. Então, aqui eu sempre vou ter alto em. A altura deste A aqui equivale a Y. E o Z equivale à largura da letra I no texto sódio. Então, eu vou pegar aqui o sódio. Qual que é a largura do meu I?
Z, tá? Então, aqui, a partir disso, eu vou determinar todos os outros tamanhos. Então, qual que vai ser o tamanho da borda externa, né? Dessa aqui? Vai ser um Z. Então, eu vou sempre ter, tipo, a mesma largura do I, vai ser a largura da bordinha, porque é um Z, tá? Qual é a margem interna? 2Zs. Então, é essa margem aqui. Tem 2 vezes a largura do I, tá? E assim a gente vai para fazer tudo aqui. Então, qual é o posicionamento da lupa? Lateral esquerda do bloco informativo alto em. Então, a lupa sempre vai estar aqui do lado esquerdo, tá? E assim a gente vai, gente, com vários requisitos. Aí também, como que eu vou saber, né, qual que é a altura desse A? Bom, tá aqui, ó, tipografia. Então, alto em sempre vai estar na fonte Arial Narrow, em preto com fundo branco, em negrito, caixa alta, alinhamento vertical centralizado e alinhamento horizontal indicado ali em 2 is, tá? Só que o tamanho que essa lupa vai ter depende do tamanho da nossa embalagem. Então, a área do painel principal que vai determinar. Se ela tiver entre 35 centímetros quadrados e 100 centímetros quadrados, o tamanho da fonte vai ter que ser de 9 pontos. E aí, a partir do momento que eu determino o tamanho da minha fonte, eu consigo determinar a espessura do meu I, eu consigo determinar a altura do meu A, tá? Então, vai ser por aqui. Se for maior do que 100 centímetros quadrados, eu tenho que ter uma fonte de no mínimo 9 pontos e no máximo 15 pontos, certo? Além disso, tem ali uma porcentagem do painel frontal que esse bloco precisa ocupar. Então, de novo, preciso saber a área do meu painel principal e a quantidade de blocos, porque eu posso ter 2 blocos, 3 blocos ou 4 blocos, tá? Depende da composição do meu alimento e do que eu vou precisar declarar. Então, se ele for alto em apenas um dos constituintes, eu vou ter sempre 2 blocos, o de alto em e o do que ele é alto. Se ele for em 2, eu vou ter 3 blocos. Se ele for nos 3, eu vou ter 4 blocos, certo? E aí, calma, tava aqui. Então, se eu tiver um painel maior do que 100 centímetros quadrados e 3 blocos, eu vou ter que ocupar 3% do meu painel principal. Então, aqui a gente vai ter que fazer algumas continhas e botar a cabeça para funcionar mesmo, para conseguir declarar essa rotulagem nutricional frontal de forma adequada, tá? E aí, em alguns alimentos, não vai ter essa declaração. Então, por exemplo, frutas, hortaliças, legumes, tubérculos, nozes, cereais, farinhas, carnes, enfim, cogumelos, ovos, desde que não tenham a adição de nenhum ingrediente, que não tenham a adição de açúcares, que não tenha adição de gorduras saturadas e que não tenha a adição de sódio, eles não vão declarar, tá? Mesma coisa para leites fermentados, queijos, leite em pó, enfim, se não tiver a adição de açúcar, gordura saturada e nem sódio, não vai ter essa declaração. Produtos destinados exclusivamente ao processamento industrial ou serviços de alimentação não fazem rotulagem nutricional frontal, mesmo que tenham a adição de alguma desses constituintes. Mesma coisa para ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, suplementos alimentares e bebidas alcoólicas. Não vai ter a FOP, mesmo que tenha a adição de açúcares ou de gordura saturada ou sódio. E aí, aqui eu trouxe para vocês um design que foi feito pela Mariana de Oliveira, que ela é aluna do curso Rotulando, da Bárbara e da Pri, que a gente fez a RAXP, né? Que foi um evento somente sobre rotulagem nutricional, e esse rótulo foi um dos apresentados lá para a gente conseguir ver como vai ficar. Então, o que a gente quis mostrar muito aqui é que se o design for bem pensado, as informações não gritam tanto, elas ficam ali bem, como que eu posso dizer? Bem, fazem parte da arte e a gente nem repara.
Então, muita gente fala, nossa, mas tem que ter o fundo branco. Sim, mas ó, se a gente pensar, essa embalagem aqui ela é toda rosa. E o fundo branco da tabela nutricional não gritou tanto, porque ela conseguiu incluir isso aqui na arte de uma forma muito bem pensada. Então, a tabela tá aqui, tá certinha, tá nas proporções, tem o fundo branco, mas não gritou, tá? Então ficou ali bem harmônico na arte. Inclusive, esse aqui é o modelo vertical que eu estava falando para vocês, que não tinha no exemplo, mas é esse aqui. Então, a parte de informação nutricional, porções por embalagem e porção fica aqui em cima. E aí, aqui embaixo ficam os outros constituintes. Se fosse o vertical quebrado, a gente ia parar aqui em proteína e o restante ia estar aqui do ladinho, tá? E ela tem também aqui a rotulagem nutricional frontal. Então, tem a lupa, tá com o fundo branco também, escrito em preto, tudo no tamanho certinho, mas está harmônico com o restante da embalagem. Então, essas mudanças não vão acabar com o design das embalagens e elas vão ficar todas horríveis. Se for bem pensado, a gente faz tudo certo e ainda fica uma embalagem linda. Eu, particularmente, acho essa aqui maravilhosa. E, gente, então, para a gente finalizar, que eu acho que já está acabando o meu tempo, inclusive, tem as alegações nutricionais, que são aquelas declarações sobre as propriedades nutricionais que um alimento pode ter. Então, como eu falei, hoje a gente já tem, elas são conhecidas como INC, e é aquela parte de zero caloria, fonte de fibras, light também é uma informação nutricional complementar. E agora elas vão ser chamadas de alegações nutricionais e vão continuar basicamente as mesmas, tá? Então, eu vou continuar tendo o zero calorias, eu vou continuar tendo o fonte de fibras, fonte de proteínas, rico em fibras, rico em proteínas, também tem a parte de zero gorduras totais, zero gorduras trans, enfim. Só que tem duas novas. Então, zero lactose, que hoje não é uma informação nutricional complementar. O zero lactose ele é usado para produtos específicos, né? Produtos lácteos que foram modificados para que não tenham lactose ou para reduzir muito a quantidade de lactose naturalmente presente nele. Então, só nesse caso que hoje a gente pode usar zero lactose, mas vai passar a ser uma alegação nutricional. Então, qualquer alimento que tenha no máximo ali 0,1 grama de lactose por 100 gramas ou 100 ml do alimento, vai poder declarar zero lactose. Então, eu deixei até aqui um exemplo de uma batatinha, né, de um salgadinho, que vai poder escrever zero lactose, se realmente não tiver lactose, tá? Aí, a única mudança é que aí lá na tabela nutricional a gente vai ter que declarar a quantidade de galactose, tá? Vai ficar embaixo de açúcares adicionados, mas vai precisar ter. E outra alegação nutricional nova, que a gente não tem hoje, é sem adição de gorduras totais. Então, eu posso falar hoje sobre zero gorduras totais, mas eu não posso falar sobre sem adição de. Então, eu vou poder passar a usar essa alegação. Também deixei um exemplo aqui como se fosse um biscoito e aí tivesse lá sem adição de gorduras totais, tá? Eu posso usar alegações nutricionais junto com a rotulagem nutricional frontal. Então, eu poderia ter uma lupa aqui nesse produto, por exemplo, e mesmo assim fazer uma alegação nutricional. A única coisa elas não podem estar perto, então se eu tiver uma lupa aqui, a alegação nutricional não pode estar na parte superior do meu rótulo e elas não podem ser sobre o mesmo constituinte. Então eu não posso falar aqui que ele é alto em gorduras saturadas e declarar sem adição de gorduras totais, tá? Não posso fazer sobre o mesmo constituinte. Mas eu poderia ter alto em açúcares adicionados e falar sem adição de gorduras totais. Daí, isso eu posso fazer, desde que eu siga, né, todos os requisitos necessários para fazer essa alegação nutricional de gorduras totais. Certo? Aline, se você precisar de mais algum tempo, fique à vontade, tá? Eu ia falar que era isso. Então tá. Fique à vontade. É isso, gente. Muito obrigada. Aqui é mais um overview mesmo, é para falar para vocês, mostrar algumas mudanças importantes e os pilares.
mesmo, porque aí a gente precisa estudar essa legislação a fundo. Tô sempre falando sobre elas nas minhas redes sociais, então eu tenho o Instagram, que é @rotulagem, tem também o YouTube, que o canal é Rotulagem de Alimentos, lá tem vídeos diariamente, no Instagram também, conteúdo diário sobre rotulagem, às vezes eu faço alguns eventos ao vivo também, para falar de rotulagem, gratuitos. No QR Code, se vocês apontarem o celular, vai levar direto para o Instagram. Caso vocês não me sigam, por favor, vai lá me seguir. E se quiserem entrar em contato comigo para saber sobre curso, né? Que eu tenho um curso também pago sobre rotulagem de alimentos, que é o Vida de Rotulagem. É um curso super completo, ele vai desde entender a diferença das legislações, tipo, o que é uma RDC, o que é uma instrução normativa, qual que é a diferença entre elas, até as rotulagens mais específicas, como rotulagem de suplementos alimentares, rotulagem de produtos orgânicos, rotulagem de transgênicos. Então, a gente passa por tudo isso lá. Já tem muito conteúdo sobre a nova rotulagem nutricional, então, assim, tem bastante coisa para a gente ver. E lá no curso aí é bem detalhado, porque as aulas são gravadas, então assim, tem aula de 40 minutos, tem aula de 50 minutos, tem algumas de 10, de 15, aí depende da complexidade do assunto. Mas fico à disposição, tem também ali o e-mail, né, comercial@rotulagem.com.br, podem entrar em contato comigo por lá. E é isso, fico à disposição para dúvidas agora. Gostaria de agradecer novamente a Aline. Eu pensei, né, a professora Raquel, do nosso curso da nutrição, Raquel Diniz, que ligou a câmera aí. Obrigado, Raquel, por estar presente com a gente. E nós pensamos realmente em alguém que poderia, que tem um diferencial no mercado e poderia contribuir com nossos alunos. E nós ficamos muito felizes por ter você aqui e pelo conteúdo ministrado, né? Que contribuiu e contribui muito para a gente aí nessa jornada na área de alimentos. Pessoal, vamos abrir para as dúvidas. Eu gostaria de fazer a primeira a pergunta. Bora lá! Aline, nós temos alunos aí do quarto período, do quinto período, alguns estão formando, e aí daqui a pouco chega a formatura e minha dúvida é a seguinte: como que foi para você esse início na rotulagem, quando você decidiu, eu vou trabalhar com isso? Como que foi a captação do primeiro cliente, só para eles imaginarem realmente como foi esse início aí? Então, para mim foi bem complicado, porque assim, como eu falei, eu não tive rotulagem na universidade, eu me formei em engenharia de alimentos, saí sem saber nada de rotulagem, inclusive eu ignorei a rotulagem por boa parte da minha graduação, porque eu sabia que ela existia, mas eu ficava assim, não, legislação, não quero, não, legislação, coisa de advogado. Então é algo que eu me arrependo, porque eu gostaria de ter já tido esse contato com a rotulagem na universidade para quando eu me formasse eu não estar tão crua, não estar tão no zero. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar em outras áreas, eu fui trabalhar na qualidade dentro da indústria, depois eu fui para uma área comercial, enfim, eu não estava me encontrando. E aí, quando eu saí do meu último emprego, eu falei: não, eu vou descobrir uma área da engenharia de alimentos que eu goste, porque não é possível, né? Uma área tão ampla e eu sou tão feliz com a minha formação que não é possível que eu não vá achar. E aí eu conheci a rotulagem, comecei a estudar. E aí eu era tão insegura, porque eu não tinha visto isso, que eu fiquei um ano só estudando, sem trabalhar, sem nada. Então, assim, eu me sentia muito insegura. E aí eu vi que não dava mais para eu ficar só estudando, que eu precisava tentar ir para a prática. Então eu não queria mais ir para a indústria, mas é porque era algo pessoal meu. Tem muita área para rotulagem na indústria e não é uma área específica. Então, assim, você pode trabalhar no P&D e ter rotulagem, pode trabalhar na qualidade e ter rotulagem, pode trabalhar na produção e ter rotulagem, no marketing e ter rotulagem, na área de assuntos regulatórios e ter rotulagem. Então, assim, basicamente todas as áreas da indústria têm contato com a rotulagem e a gente tem visto isso ser exigido cada vez mais na descrição das vagas mesmo, então tem essa opção. Agora, quem quer ir para uma área de consultoria, que era o que eu queria fazer,
Pode tentar entrar em empresas de consultoria, porque elas existem. Então, você pode começar ali como um estagiário, como um auxiliar. Se conseguir entrar no estágio ainda, melhor coisa, porque você vai aprender muito. E aí, se você for um bom profissional, você já vai ser contratado. Mas se você quiser começar sozinho mesmo, não quero ir para uma área, eu quero ter a minha consultoria, que foi o meu caso. É na cara e na coragem mesmo, é bater de porta em porta. O que eu falo que é essencial é você saber o que é a rotulagem de alimentos e como ela pode agregar para aquela empresa que você está entrando em contato. Porque a gente tende a ver um erro no rótulo e aí bater na porta da empresa e falar: olha, seu rótulo está errado, eu posso arrumar para você. Mas é o que eu sempre falo, você imagina alguém chegando na tua casa e falando assim, ó, o que você tá fazendo tá errado, eu posso arrumar pra você. Você vai falar, não, quem é você? De onde você veio? Não tá errado, sempre fiz assim, faço assim há anos. Não tá errado. Então, assim, eu sempre gosto de ir com uma abordagem positiva. Então, por que aquela empresa te chamou a atenção? Você tem alguma identificação com ela? Foi o rótulo que chamou a atenção porque tinha uma arte bonita? Ou então você gosta daquele produto, você admira a empresa? Começa com essa abordagem de identificação e aí fala quais resultados positivos você pode levar para a empresa. E assim, gente, nós que somos profissionais da área, muitas vezes não sabemos o que é rotulagem. Então, a chance da pessoa que você está falando também não saber o que é rotulagem é imensa. Então, começa apresentando a área, falando o que é rotulagem, quais são os pontos positivos de ter um rótulo correto, qual é a vantagem que a empresa vai ter com o seu serviço, e você vai apresentando, e aí você vai realmente falar, olha, eu posso te ajudar a fazer tudo isso. E assim, não desistam no primeiro não. A gente normalmente leva mais não do que sim. Só que a gente só leva o sim se a gente continuar tentando. E fazendo uma autoanálise, porque às vezes também a gente tem muita. Isso todo mundo, gente, tende a jogar a culpa no outro. Ah, mas ele não sabe, ele não quis, ele não entendeu. Será que sua comunicação realmente foi clara? Será que essa foi a melhor abordagem? Então, em cada não, tenta entender o que pode ter acontecido ali para você melhorar para o próximo. Então, acho que é isso. Ótimo. Mas é difícil começar mesmo. O primeiro passo é sempre difícil, dá vergonha, você toma um não, aí você fica, ai meu Deus, não vai dar certo. Mas não desiste, não, porque tem muita área. Muita mesmo. Eu sempre falo com os meninos que essa insegurança é normal, né? Em todo o Totalmente. caminho todo o objetivo que a gente traça e coloca como, né, realmente prioridade, traz essa insegurança, mas é só tentando mesmo. E os vitoriosos que a gente vê, as pessoas que têm sucesso, elas levaram muito mais não do que sim, né? Exato. No início. E é bem o que você falou. E a Raquel, gente nunca vai saber tudo também. Então, uhum, assim, não vai ter uma hora que você vai falar, agora eu estou pronto. Não vai ter. Tem muita coisa que a gente só aprende na prática, as legislações estão sempre mudando. Então, assim, não espera achar que agora você sabe tudo, porque essa hora não vai chegar. Raquel, você quer complementar com alguma coisa? Posso já colocar as dúvidas dos alunos? Não, pode passar para os alunos. Você está com acesso ao chat aí? Sim. Ah, então tá. Gente, se vocês quiserem colocar as dúvidas, tá? A primeira pergunta aqui foi... Você viu a pergunta da Valentina? Aham. Pode falar, Raquel. Você copiou. Não, a Valentina que colocou uma pergunta aí sobre a existência de legislação para alimentos transgênicos. Existe? Existe. Eu não vou saber te falar exatamente qual é agora, porque isso é uma coisa que eu falo muito também, tá, gente? Rotulagem é provinha com consulta, não é igual a prova da faculdade, não, que você tem que chegar lá sabendo tudo, com tudo decoradinho para responder. A gente sempre pode consultar, deve consultar as legislações, inclusive. E conforme a gente vai trabalhando com o assunto, a gente acaba decorando, acaba sabendo o que é e tal, mas não é necessário. Então, sim, existe, é um decreto do mapa, que eu não vou, 4.000 e alguma coisa, e tem uma instrução normativa interministerial, que ela foi feita pelo mapa e pela Casa Civil, talvez não lembro também. É a INI 1, mas eu não vou lembrar o ano.
Mas depois, qualquer coisa, entre em contato comigo lá no Instagram também, que eu mando para vocês, ou o Mauro pode me pedir no WhatsApp, eu Tranquilo. te passo, mas tem sim, tem Quem sim. quiser Elas me são bem enviar também, específicas para gente, transgênicos. fica à vontade, tá? Tem uma aula com os meninos que eu sempre ensino a acessar o mapa e acessar ao site da Anvisa, porque Isso. é igual a Aline falou, são diversas legislações e elas sempre estão sendo atualizadas, revogadas. Então, a qual a legislação é sobre esse assunto? Entra no site do mapa, entra no site da Anvisa, procura sobre aquele assunto, que aí você vai ver a legislação, até se teve alteração ou não, né? Até Exato. antes da aula para vocês, a gente sempre olha as legislações porque está sempre mudando. Os anos que eu trabalhei na indústria, o pessoal da qualidade, que cuidava dessa parte, eles tiravam toda segunda de manhã para olhar novas legislações, porque realmente sempre está mudando e realmente ninguém guarda todas, não, Não né? tem como. Porque vai mudando, só as principais mesmo, né? Isso. Quer completar mais alguma coisa, Raquel? Eu quero comentar sobre essa questão da legislação, que isso interfere em todas as áreas de atuação de todos os profissionais, né? A gente não precisa decorar, mas a gente tem que saber onde buscar. E Exato. eu vejo na disciplina, uma disciplina que eu ministro, que é ética, que a gente baseia muito nas resoluções do conselho, nas diversas resoluções, porque as áreas de atuação são diversas, né? Então, não é uma novidade, né, a gente precisar desse apoio da legislação. E é importante, se a gente está trabalhando numa área, conhecer bastante essa legislação, como você mostrou aqui o seu conhecimento para nós. Achei Muito muito obrigada. interessante. Mas é isso. Saber onde buscar é muito importante, porque hoje a gente tudo busca no Google, né? Então joga lá no Google e pronto. E isso é muito complicado com Sim. legislação, porque no Google a gente acha tudo. Então você acha legislação revogada, você acha legislação desatualizada, você acha legislação que ainda não entrou em vigor, você acha legislação ou consulta pública, às vezes, que não foi para frente, e ela é moldada em forma de legislação, mas era só uma consulta pública. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que é realmente muito importante sempre buscar no site da Anvisa, no site do Mapa, no site do Inmetro, ou no site do órgão que for que regulamente aquele assunto. Porque daí lá, realmente, você sempre vai ter a informação correta. Porque se a gente simplesmente procurar no Google, a gente acha de tudo. Uma outra pergunta aqui é, onde podemos encontrar esses anexos? Tem algum artigo que seria interessante lermos? Eu acho que a Aline acabou respondendo, né? Anteriormente. Então, entrar no site do Mapa, no site da Anvisa, consultar o caderno da Biblioteca de Alimentos, aí vocês vão Exato. ver todas as legislações. Antigamente era ruim ficar olhando o site da Anvisa, porque as legislações ficavam soltas, né, Aline? Sim, nossa, a biblioteca de alimentos é assim, acho que das minhas coisas preferidas da Anvisa, Facilitou porque demais. realmente é um compilado com todas as legislações e todos as informações que se tem sobre o assunto. Então, a gente tem cadernos de perguntas e respostas, por exemplo, sobre a nova rotulagem nutricional especificadamente, acho que tem mais de 150 perguntas respondidas pela Anvisa lá. Então, esse material vale ouro, assim mesmo. Então, a biblioteca de alimentos é maravilhosa. O mapa é um pouquinho mais chatinho de Sim. procurar. Se a Tem gente está muita coisa, né? procurando um RTRQ, ainda tudo bem, né? Um regulamento técnico de identidade e qualidade, eles ainda também têm o espacinho deles. Agora, se está procurando uma legislação, aí tem que entrar no Sisleges, aí você meio que já tem que saber o que você está procurando mesmo. Na Anvisa, o caderno, a biblioteca de alimentos é muito maravilhosa. Usem e abusem. Então, Ana Luísa, que perguntou isso, é só acessar, né, a biblioteca de alimentos, vai ter a 429, vai ter a 75, que ele comentou, vai estar tudo muito claro lá e mais fácil, né? Uma outra pergunta do Daniel Matheus, existe a recomendação de qual é o tamanho mínimo de fonte que pode ser usada na rotulagem? Algumas sim, e algumas informações sim, e outras não. Igual eu mostrei aqui, na nova rotulagem nutricional, sim, você viu ali que informação nutricional vai ter que estar escrito em 10 pontos, porções em 8 pontos, a legendinha do VD em 6 pontos.
Então, essa tem, por exemplo, declaração de alergênicos, também tem que ser uma fonte mínima de 2 milímetros e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. Para declarar contém lactose, a mesma coisa, 2 milímetros e nunca inferior. Então, assim, não tem uma fonte única e depende da informação. Então, alergênico e o contém lactose tem tamanho. Glúten, não. O contém glúten e o não contém glúten não tem uma especificação de fonte. Então, normalmente eles dizem que esteja visível, legível, em destaque, mas não especifica um tamanho. Mesma coisa, lista de ingredientes, não tem um tamanho específico. A 259, ela diz que não, é bom nunca ser inferior a 1 milímetro, mas também 1 milímetro é nada, né, gente? Se for falar uma fonte menor que 1 milímetro num rótulo, Minha miopia, já não vejo nada. consumidor. Mas é isso, nunca ser inferior a 1 milímetro, mas tem que olhar no detalhe da informação que você está fazendo, porque pode ser que ela tenha um tamanho específico ou não. E sempre visar isso, dela estar legível, dela estar visível. Sempre pensa no consumidor, gente, porque não é fácil ficar lendo letrinha miúda de rótulo, viu? É só lembrar da gente no supermercado muitas vezes, né? Nós somos consumidores, né? E é o que eu falo, nós somos consumidores, nós somos da área de alimentos. Eu trabalho especificadamente com rotulagem e tem muita coisa que eu olho em rótulo e falo, gente, mas o que essa pessoa estava pensando na hora que ela fez isso? É confuso até pra gente. Você imagina para um leigo que não tem ideia do que é nada. Então, isso acontece. Eu sempre conto a história que uma vez eu estava no mercado e tinham um senhor e uma senhora conversando, e aí ele estava com uma margarina na mão e ele estava falando para outra senhora assim: olha, compra essa manteiga aqui, que ela é muito boa, porque ela pode ficar fora da geladeira e ela não derrete, ela fica, porque era uma margarina sabor manteiga. Só que estava escrito sabor manteiga gigante e margarina pequenininho. Então, assim, o senhorzinho tinha certeza que era manteiga. E a senhora tava lá, nossa, eu vou comprar. E eu, Legal. gente, eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não quem nessa. Sempre tem, eu sempre vejo o consumidor totalmente confuso com o rótulo na mão e eu sempre fico tentada a ir lá, tipo, olha, não, isso aqui não é uma manteiga, isso aqui é uma margarina. Não compre. Uma outra pergunta da Janete. Já se sabe o tempo de adequação para as empresas? Você mencionou que para produtos B2B já há um prazo. Sim, então, a legislação ela entra em vigor em 9 de outubro de 2022, agora já, a gente vai chegar muito rápido essa data, e os produtos comercializados exclusivamente para indústria ou serviços de alimentação, os ingredientes e os aditivos e coadjuvantes de tecnologia não tem prazo de adequação. 9 de outubro de 2022 tem que estar tudo alterado já. Produtos lançados após essa data também já tem que vir com a nova rotulagem nutricional, porque vai ser a legislação que estará em vigor na data de lançamento do produto. Agora, o que já está no mercado vai ter basicamente 1 ano para se adequar. Então, tudo que já é comercializado, que já está em linha, que já está rodando, que já existe hoje, pode se adequar até basicamente 9 de outubro de 2023, tá? E aí, a partir daí, tudo que for chegar ao mercado, seja lançamento ou não, já vai ter que vir com a nova rotulagem nutricional. Porém, o que já estiver no mercado, então, esse meu carregamento aqui saiu da minha indústria dia 8 de outubro de 2023. Ele pode sair com a rotulagem antiga e ser comercializado até o fim do prazo de validade do produto, tá? Então, assim, tem algumas nuances aí no prazo de adequação, mas é basicamente isso. O que é para indústria, serviço de alimentação e lançamentos 9 de outubro de 2022 e tudo que já está no mercado 9 de outubro de 2023. Basicamente isso. Ou seja, muito trabalho aí, né? Muito serviço a ser prestado. Muito trabalho e, assim, surpreendendo um total de 0 pessoas, todas as indústrias estão deixando para a última hora, né? Porque, assim, eu estou falando com os meus clientes desde que foi publicada, que foi lá em 2020,
Eu tô falando, gente, ó, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Aí chegou agora, né? Maio, tá todo mundo louco. Eu preciso mudar pra ontem, meu Deus! Aí esquece que tem todo um prazo aí de confecção de rótulo, de entrega, né? E que vai estar todo Planejamento. mundo mudando, né? Então, assim, É, seu fornecedor não é só seu fornecedor, ele é fornecedor de todas as outras empresas que também estão enlouquecidas. Então, exatamente. É a hora que o toma pessoal do PCP, Planejamento de Controle de Produção, fica doido, né? exato. Uma pergunta da Patrícia Mendes. Essa conferência, quem fará? Vai ser a Anvisa? Seremos nós ou quem? Então, é o que eu sempre falo. Os órgãos reguladores, Anvisa, MAPA, Inmetro, eles fazem a legislação e fiscalizam. A responsabilidade de fazer isso de forma correta é da empresa. Então, ninguém fica lá batendo na sua porta todo dia para saber se você está fazendo certo ou não. Você simplesmente tem que fazer certo. Mas quem vai fiscalizar a rotulagem nutricional de fato é a Anvisa. Então, são as vigilâncias sanitárias locais. Às vezes, a Anvisa, né, a nacional mesmo, ela faz algumas ações de fiscalização, mas a gente tem que lembrar também que existem os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, IDEC, o Proteste, eles também ficam de olho. E foi essa questão da nova rotulagem nutricional, especificadamente, foi algo que esses órgãos de defesa do consumidor compraram muito. Eles compraram muito essa briga. De forma geral, eles não estão muito felizes com o que aconteceu, porque eles queriam que fosse algo ainda mais criterioso, que olhasse ainda mais para o consumidor. Eles acham que deu uma aliviada para a indústria, mal sabem eles que a indústria está assim lutando para se adequar com tudo isso, porque é difícil, não é uma adequação fácil de se fazer. Então, é de processo mesmo, industrial, né? Então, eu acho que os órgãos de defesa do consumidor vão ficar muito em cima disso, muito em cima disso, e vão fiscalizar muito. Sim. A Janete está comentando aqui, teve experiência em vigilância de alimentos, onde milhares de rótulos foram perdidos. A orientação é fundamental na construção do rótulo, né? A consultoria é muito importante. Sim. Várias vezes às vezes eu vou dar alguma consultoria para a indústria, mais na parte de produção, controle de qualidade, às vezes eu chego lá e tem um monte de produto. Aí o pessoal fala assim, gente, o que é isso? Recall, mal. Rótulo errado, mandaram recolher. Então imagine, gente, o prejuízo. Se tiver errado, é muito produto no mercado, mas quando pegar o seu, se não tiver correto, aí o E às prejuízo é vezes a gigante. gente vê algumas notícias. É difícil sair notícias sobre a indústria de alimentos. É todo mundo assim muito unido em abafar casos na indústria de alimentos. Mas a gente fica sabendo, né? Sim, Então, mas, por exemplo, recentemente pipocou aí a história da Nestlé tomando uma multa de 10 milhões porque lista de ingredientes estava errada. Gente, lista de ingredientes, básico, 10 milhões. Teve o caso agora do Mac Picanha, eu acho que isso vai pingar em todo mundo, porque o que sim, mais tem é produto que só usa aroma e que parece que tem a fruta, que parece que tem o mel, que parece que tem não sei o quê. Então, sim, se isso chegar nos rótulos, gente, vai ter muita empresa grande caindo. Mondelez já tomou multa por não declarar aroma corretamente. Então, assim, são informações muito básicas da rotulagem, não são muito complexas. Mas que às vezes erros acontecem, às vezes pensados, às vezes não, mas as multas chegam. Agora em Brasília, né? Eu estava lá na segunda-feira, eu fiquei sabendo de um caso que não saiu em lugar nenhum, mas de uma empresa muito grande de bebidas que tomou uma multa de R$ 500.000 por causa de rótulo, por declarar errado a porcentagem de fruta que tinha no produto. Declararam mais, tinha menos. Então, e aí isso envolve também um caso de análise de fraude, mas pega tudo por onde? Pelo rótulo. Então, e uma vez que a marca é exposta, a confiança ela é muito abalada, né? Então, assim, tem todo um prejuízo aí que é difícil de mensurar em relação sim, à imagem, né? sim. O Fabrício Faria está perguntando por que é difícil fazer essa adequação? Não é só mudar o rótulo, xerocar, copiar? Meu Deus, eu vou fingir que você não fez essa pergunta.
Porque se tem uma coisa que eu falo é não copie rótulo, não faça isso, por favor, Fabrício. Não, não é só isso. Ainda mais agora com essa questão da porções por embalagem, que se você tiver o mesmo alimento comercializados em 2 pesos líquidos diferentes, você já vai ter que mudar a sua tabela nutricional de um para o outro. Tudo bem que é só uma informação, mas vai ter que mudar, então você já não pode xerocar ela. Segundo, hoje a gente não tem um tamanho específico de tabela nutricional. Então, você encontra tabelas nutricionais minúsculas em rótulos. E aí, um monte de imagem, um monte de texto adicional que não precisava estar lá e tal. E agora, essa empresa tem um tamanho para seguir e não é pequeno, tá? Ela ocupa uma boa parte do rótulo. Então, você vai ter que adequar toda a sua arte para caber. Outra coisa, se você vai tentar incorporar esse fundo branco e tal na sua arte, você talvez tenha que mudar todo o design do seu rótulo. Você vai ter que fazer um cronograma de embalagens para ver quanto que o seu fornecedor vai precisar, vai conseguir te entregar. Você tem que ver quais produtos você vai adequar primeiro, para não ter quebra no mercado, para você não ficar sem o produto no mercado nessa troca de rótulo. Você tem que fazer todo um estudo de embalagem para ver quando que vai terminar, se você vai perder muita embalagem. Tem empresa que vai perder muita embalagem, e isso é caro. Isso é muito caro. Porque compra muito, então você compra embalagem para 5 anos, mas daqui 2 anos você vai ter que trocar. Então você vai perder 3 anos de embalagens que vão ser jogadas fora simplesmente. Então, como que você vai suprir isso? Você vai jogar fora? Você vai aumentar a produção daquele produto, mas aí às vezes aquele produto não vende tanto, então não adianta você aumentar a produção e deixar de fazer outro. Então, é uma logística que, para essa mudança, que é só copiar, fazer uma vez e copiar, você envolve todas as áreas da indústria, todas. Às vezes, você vai reformular, porque seu produto tem uma lupa na frente e você não quer. Então, você vai reformular esse produto para diminuir sódio, para diminuir açúcar. Se fosse só mudar ali, copiar, tava todo mundo muito feliz, viu? Tava todo mundo muito feliz, tava todo mundo mudado, inclusive. É por isso que o trabalho nosso, gente, é tão valioso. Tem muita responsabilidade envolvida, muitas equipes. Então, o produto, quando ele vai ser lançado, você tem toda uma reunião para até aprovar ou não, igual a Aline falou, esse rótulo, né? Mexe, volta. Aí depois você viu que teve erro, né? Tem todo uma logística que envolve tempo e custo e a corrida contra o tempo. Então, realmente, tem que fazer, já ter feito isso já, né, planejado antes, porque senão não dá tempo. Nós estamos em maio, outubro é ali, né? Exato. E a indústria, Quando ela... foi publicada a legislação, a gente achou que tinha tempo pra caramba, porque tinha Ah, 2 anos, já tá aí. aí já. Já tá É, aí. queridos, então, vamos, eu acho que a gente pode, nós podemos encerrar, né, Raquel? Senão a Aline não volta mais conosco e Ah, imagina, somos gente, eu extremamente adoro. Ixi. felizes. Vocês podem ter certeza que quem no país que eu queria que viesse dar palestra para a gente veio. Então, nós ficamos muito honrados, Aline, por sua presença e contribuiu muito, né, Raquel? É muito interessante quando nós trazemos alguém que está inserida no mercado e são situações do dia a dia que vão nos dando esse know-how, né? Você conhece as legislações, vai entendendo como funciona o mercado e todo esse know-how que possibilita um bom trabalho aí, né? Então, muito obrigado a todo mundo por estarem presentes aí. Nós temos alunos de diversos cursos. Estão todos elogiando bastante a palestra. Ali, não sei se você consegue visualizar o chat. Eu consigo ver algumas mensagens. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado a Aline, a Raquel. Eu acho que a gente pode encerrar. Então, tá bom? Muito Eu que obrigado. agradeço, gente. Fiquei muito feliz. Amei o convite. Muito obrigada. Eu falo que eu amo falar sobre rotulagem, então, assim, sempre que eu consigo encaixar na minha agenda, é um prazer fazer essa palestra, estar aqui com vocês. Pode me convidar mais vezes, adorei. Vou amar voltar para a gente falar sobre um outro assunto. Quem sabe a gente fala de transgênicos, orgânicos. Enfim, tem bastante assunto aí para a gente explorar.
Muito obrigada mais uma vez, obrigada, Mauro, pelo convite, obrigada, Raquel, e a todos que estiveram presentes aqui. Fico feliz que vocês gostaram, e assim, gente, deem uma olhadinha com carinho para a rotulagem, vai, ela parece ser algo complexo, chato, mas não é. E assim, quem olha com carinho para a rotulagem, eu falo, se torna um maluco do rótulo. A hora que você menos esperar, no seu celular só tem foto de rótulo, porque ir no mercado nunca mais será a mesma coisa.